Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula anterior nós começamos a construir a linguagem vetorial, vimos a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, representamos vetores no plano e no espaço, fizemos operações básicas e trabalhamos o vetor definido por dois pontos. Antes de entrar propriamente no conteúdo novo, vamos reservar alguns minutos para retomar o combinado da aula passada e esclarecer dúvidas que possam ter surgido ao refazer os exemplos ou a estudar sozinho em casa. Isso é importante por quê? Porque a aula de hoje ela depende diretamente dessas ideias iniciais. Depois da retomada, vamos aprofundar a base vetorial. O foco será entender o módulo de um vetor, a distância entre pontos, o vetor unitário e a ideia de combinação linear. Esses conceitos, eles permitem sair da simples representação por coordenadas e começar a interpretar comprimento, deslocamento, direção e composição dos movimentos ou forças. A ideia é que, ao final da aula, vocês consigam calcular, interpretar e usar vetores de modo mais seguro em problemas geométricos e em situações aplicadas. Nessa aula, nós vamos seguir uma sequência bem gradual. Primeiro vamos abrir um momento para dúvidas da aula anterior, porque a própria aula 1 foi encerrada com a orientação de que as dúvidas seriam retomadas hoje. Esse momento ele não precisa ser longo. É um momento curto, mas importante para garantir que a base esteja firme antes de avançarmos. Depois disso, vamos retomar a ideia de vetor definido por dois pontos. Por quê? Porque ela aparece diretamente na distância entre dois pontos em várias aplicações geométricas. Em seguida, nós vamos estudar o módulo, que é o quê? Que é o comprimento do vetor. E veremos que a distância entre dois pontos nada mais é do que o módulo do vetor que liga um ponto ao outro. Essa relação é uma das ideias mais importantes dessa aula. Na segunda parte, nós vamos trabalhar vetor unitário e combinação linear. O vetor unitário ele nos ajuda a separar direção e tamanho. Já a combinação linear, ela mostra como podemos construir novos vetores a partir de vetores conhecidos. Ao final, vamos resolver exercícios para consolidar o raciocínio, tá? Então, antes de avançarmos, eu quero retomar o combinado da aula passada. Eu pedi que vocês revisassem os pontos principais e trouxessem as dúvidas que surgissem. Então, esse é o momento de esclarecê-las, tá? Se você está assistindo essa aula gravada, você pode deixar suas dúvidas aí nos comentários, tá? Pode ser uma dúvida conceitual, uma dificuldade em alguma operação, ou mesmo algo que tenha parecido simples durante a aula, mas que ficou menos claro ao estudar sozinho. Eu vou começar com algumas perguntas para ajudar, tá? São perguntas mais frequentes, são dúvidas mais frequentes quando a gente trabalha com esse tema pela primeira vez. Primeira pergunta, o que ficou menos claro ao refazer os exercícios? Segunda pergunta, qual que é a diferença entre direção e sentido? Ela ficou bem estabelecida para vocês? A escrita do vetor por coordenadas faz sentido? Quando escrevemos AB igual a B menos A, ficou clara a ordem dos pontos? Alguma conta envolvendo sinais negativos gerou confusão para você? A ideia aqui não é alongar demais a revisão, mas garantir que ninguém avance para o módulo distância e vetor unitário sem compreender a base da aula anterior. Uma dúvida apresentada agora, ela pode evitar vários erros nos exemplos que faremos daqui a pouco. Caso ninguém apresente nenhuma dúvida, né, eu vou trabalhar só com essas perguntas que eu fiz aqui para vocês. Tá? Se tiver dúvidas, eu respondo no próprio comentário, se estiver assistindo gravado, tá? Se não, a gente responde ao vivo na aula também, tá? A primeira é a diferença entre direção e sentido, tá? A direção, ela tá ligada ao quê? A direção, ela tá ligada ao alinhamento do vetor. E o sentido, ele indica para qual lado a seta aponta nessa direção. Outra dúvida comum é confundir ponto com vetor. O ponto representa uma posição no plano ou no espaço, tá? Depende do que você está usando. Se for um vetor de 3 dimensões, vai ser no plano ou no espaço, tá? O vetor
ele representa um deslocamento, tá? Então, o ponto representa uma posição no plano ou no espaço. E o vetor, ele representa um deslocamento, tá? A escrita ela pode ser parecida, mas a interpretação geométrica é totalmente diferente, tá? Também é muito comum o pessoal perguntar por que o vetor AB é calculado como B menos A. A razão é que queremos medir a variação necessária para sair do ponto A e chegar ao ponto B. Por isso, a ordem importa. Se invertermos a ordem, obtemos BA, que é o oposto de AB. Tá? Outro ponto importante é lembrar que vetores desenhados em lugares diferentes podem representar o mesmo vetor, desde que tenham o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Por fim, ao multiplicar um vetor por um número negativo, o sentido é invertido. Essa revisão, ela prepara diretamente o cálculo de módulo, distância e vetor unitário. Tá? Então, antes de avançar, vamos retomar rapidamente a base da aula passada. Um vetor ele pode ser representado por um segmento orientado, ou seja, por uma seta. Tá? Essa seta ela carrega a direção, sentido e comprimento. Quando trabalhamos no plano, escrevemos o vetor como um par ordenado. Quando trabalhamos no espaço, escrevemos como uma terna ordenada. São 3 parâmetros. Em ambos os casos, as coordenadas nos permitem realizar cálculos. Também vimos que temos 2 pontos A, B. O vetor AB ele é obtido fazendo as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Essa ideia ela será usada hoje várias vezes. Por isso é importante lembrar, vetor de A até B é B menos A. Tá bom? Beleza. Vamos imaginar uma situação simples. Um equipamento, uma peça, um robô sai de uma posição A e chega a uma posição B. Tá? Então, saiu aqui da posição A e chegou na posição B. Tá? Se conhecemos as coordenadas desses 2 pontos, podemos descrever o deslocamento de 2 formas. A primeira forma é vetorial. Nesse caso, queremos saber qual vetor leva o ponto A até o ponto B. Essa resposta informa a direção e sentido, além da mudança de posição em cada coordenada. A segunda forma é escalar. Nesse caso, queremos saber apenas o tamanho do deslocamento, isso é, a distância percorrida em linha reta até o ponto entre o ponto A e B. Tá? Quando a gente fala em escalar, só tem o tamanho, tá? Não tem a direção, não tem a posição, enfim, é só a distância. Tá? Hoje nós vamos ver que essas 2 respostas elas estão conectadas. Primeiro encontramos o vetor, deslocamento, depois calculamos o seu módulo. Tá bom? Bom, aqui está a fórmula que vamos usar com frequência. Se o ponto A tem coordenadas x1, y1 e o ponto B tem coordenadas x2, y2, então o vetor AB é dado por x2 menos x1 e y2 menos y1, tá? A interpretação ela é direta, tá? Queremos saber quanto precisamos mudar na coordenada x e quanto precisamos mudar na coordenada y para sair de A e chegar até B. Também é importante observar que a ordem dos pontos, conforme já falei anteriormente, importa. O vetor AB sai de A e chega até B. Já o vetor BA sai de B e chega até A. Eles têm o mesmo comprimento e a mesma direção, mas sentidos opostos. Tá? O sentido, lembro da seta. Sentido é o da seta. Tá? Por isso, em geral, AB não é igual a BA. Agora, vamos aplicar a fórmula em um exemplo. O ponto A é 2 menos 1. O ponto B é 6 e 3.
tá? Aí ele pede, determine AB e BA. Na primeira componente, nós temos 6 menos 2, tá? Então, AB é 6 menos 2. 6 menos 2. E 3 menos 1. Por que menos 1? Porque eu tenho menos aqui e tenho menos da expressão, tá? Ou seja, o resultado aqui é 4, 4, tá? Agora, na segunda, nós temos 3 menos 1. Aliás, então AB é 4 e 4, beleza. E agora vamos calcular o BA, tá? O BA, a gente está mudando de ordem. Aí, notem que eu começo aqui pelo 2 e pelo menos 6, tá? Por que ficou menos? Porque é o menos do sinal, tá? E menos 1 e menos 3, tá? Também é o menos do sinal aqui, tá? Nenhum dos dois é negativo aqui, tá vendo? E aí eu fico com BA é igual a menos 4 e menos 4. Então notem que são valores, né, até parecidos, mas na realidade completamente diferentes. Então BA é igual a menos AB, beleza? BA é igual a menos AB, beleza? Ótimo, vamos em frente. No espaço a ideia é a mesma. A diferença é que agora nós temos 3 coordenadas. Se A é x1, y1, z1, B é x2, y2 e z2, então AB é igual a x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Tá vendo? A ideia é a mesma, tá? A primeira, então, no espaço, a ideia é a mesma, certo? A diferença é que agora nós temos 3 coordenadas. Então, se A é 1, Y é 1, Z é 1, B é x2, Y é 2 e Z é 2, tá? Então, o vetor AB é formado por 3 diferenças. x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Tá? A terceira componente ela mede a variação ao longo do terceiro eixo. Tá? Então, dependendo da aplicação, nós podemos interpretá-la como altura, profundidade ou outra dimensão espacial. O ponto principal é que não há uma nova regra. A regra continua sendo o ponto final menos o ponto inicial. O que muda é apenas o número de componentes, o número de parâmetros, né, que precisamos considerar nessa conta. Beleza? Agora vamos falar do módulo de um vetor. O módulo de um vetor é o comprimento do vetor. Ele pode ser indicado por uma barra de cada lado, como um módulo de V, ou por 2 barras como norma de V. Tá? Geometricamente, tá? Pode ser expresso assim ou assim. Tá? Módulo e norma. Tá? Geometricamente, olhar para a seta que representa o vetor, o módulo é o comprimento dessa seta. Tá? Então, o módulo é o comprimento aqui, independente de onde eu começo a medir. Né? O tamanho dessa seta aqui é o comprimento. Por que ele é módulo? Porque ele não pode ser negativo. Um comprimento não pode ser negativo. Tá? Como estamos falando de comprimento, o módulo nunca é negativo. Então, ele pode ser zero, apenas no caso de um vetor nulo. Tá? A partir daqui, o nosso objetivo é transformar essa ideia geométrica em uma fórmula que possa ser aplicada usando as coordenadas do vetor. Essa fórmula ela virá diretamente do velho e conhecido Teorema de Pitágoras. Que bacana! Eu não sei Pitágoras, então corre lá, assista a aula
sobre Pitágoras. Eu falo isso no nono ano do fundamental. Nono ano do ensino fundamental, se não me engano, segundo bimestre, a gente começa falando sobre Pitágoras, tá? Mas tem outros materiais na internet aí também, tá? Mas se você quiser ver aqui no meu canal, vai lá no nono ano, ó, matemática, nono ano, o segundo bimestre tem aula sobre Pitágoras, tá? Beleza? Ótimo, vamos em frente então. Agora, no plano, se um vetor é escrito como x, y, nós podemos calcular o seu módulo usando a fórmula raiz de x ao quadrado mais raiz mais y ao quadrado, tá? Que fica mais ou menos assim, ó, tá? Então tem a raiz aqui de x ao quadrado mais y ao quadrado, a raiz disso tudo aqui, tá? Beleza? Então se v é igual a xy, então o módulo de v é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Esses dois deslocamentos formam os catetos de um triângulo, tá? Então eu tenho aqui o y, que é o meu cateto, e eu tenho o x, que é o meu outro cateto. Ah, então você quer dizer que o módulo de v é a hipotenusa? Exatamente. O vetor aqui, né, o módulo do vetor é a minha hipotenusa. É o maior lado do triângulo, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Por isso, o comprimento do vetor é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, que bacana. Aí, no espaço, o módulo segue a mesma ideia, mas agora aparecem três componentes. Se V é x, y, z, então o módulo de V é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado. Tá? Então, a gente estende essa fórmula como uma extensão do teorema de Pitágoras para 3 dimensões. Cada componente contribui para o comprimento total do vetor. Assim como no plano, o módulo continua sendo um número real não negativo. Ou seja, ele representa uma medida de comprimento. O que muda é apenas o fato de que, no espaço, o vetor varia em 3 direções, em 3 coordenadas. Vamos lá, agora chegamos a uma relação muito importante. A distância entre dois pontos é o módulo do vetor que liga esses pontos. Primeiro encontramos o vetor AB fazendo o ponto final menos o ponto inicial. Depois calculamos o módulo desse vetor. Por isso escrevemos distância entre A e B é igual ao módulo de AB. No plano, essa ideia produz a fórmula da distância entre dois pontos. Raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado. Tá? Em R3, a fórmula é a mesma, apenas acrescentando a diferença das coordenadas z ao quadrado dentro da raiz. Tá? Então, aqui eu tenho somente AB, tá? Poderia ter o z também, colocando o z aqui entre colchetes, se eu estivesse falando de R3, tá? Se eu estivesse falando de 3 coordenadas, tá bom? Ótimo. Então, vamos resolver um exemplo completo? Temos A igual a 1, 2, tá? A igual a 1, 2 e B igual a 5, 5. Aí ele pede, calcule D, AB, tá? A distância de AB, tá? Então, fazemos 5 menos 1 na primeira, 5 menos 1 e 5 menos 2. 5 menos 1 e 5 menos 2. Portanto, AB é igual a 4, 3. Tá? Agora, a distância entre A e B é o módulo desse vetor. Tá? E como é que eu calculo o módulo desse vetor? DAB é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado.
4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25 igual a 5. Portanto, o módulo de V é 5. Tá? Beleza, galera? Então, a distância entre AB é 5 unidades. Ótimo, vamos em frente. Agora, vamos estudar o vetor unitário. Um vetor unitário é um vetor cujo módulo é igual a 1. Ele também pode ser chamado de versor. Um módulo cujo valor é igual a 1. Tá? Ele também pode ser chamado de versor. Tá? A função do vetor unitário, ela é muito importante, né? Ele guarda o quê? A direção e sentido, mas elimina o tamanho original. Ou seja, em outras palavras, ele nos diz para onde o vetor aponta sem carregar a intensidade do vetor original. Então, sempre que tivermos um vetor não nulo, podemos construir um vetor unitário com a mesma direção e o mesmo sentido. Para isso, vamos dividir o vetor pelo seu próprio módulo. V dividido pelo módulo de V. Tá bom? É o que a gente vai ver aqui no slide seguinte. Então, para obter um vetor unitário a partir de um vetor V não nulo, usamos a fórmula U igual a V dividido pelo módulo de V. Se V diferente de zero, então U é igual a V dividido pelo módulo de V. Beleza? O que essa divisão faz? Ela reduz ou ajusta o comprimento do vetor para que o módulo passe a ser 1, sem alterar a direção, sem alterar o sentido. Por isso dizemos que estamos normalizando o vetor. Na prática, se V tem coordenadas, dividimos cada coordenada pelo módulo de V. É fundamental lembrar que essa operação só faz sentido se V não for um vetor nulo, porque não podemos dividir por zero, tá certo? Beleza, então, vamos em frente, vamos ver como que funciona isso. Vamos construir um vetor unitário a partir do vetor 3, 4, tá? Então, eu tenho o vetor 3, 4, e eu quero determinar um vetor unitário na mesma direção e sentido de V. Tá? Então, vamos construir esse vetor unitário a partir do vetor 3, 4. Né? Então, eu tenho o módulo de V igual a raiz quadrada de 3 mais 4, 9 mais 16 igual a 5. Tá? Raiz quadrada de 9 mais 16 igual a 5. Né? Então, 25, raiz quadrada de 25 é 5. Tá? E aí eu faço aquela divisão que eu comentei no slide passado. Tá? V dividido pelo módulo de V. Então, eu tenho aqui 3 quartos dividido por 5, vai ficar 3 quartos e 3 quintos. Vamos verificar o módulo? Então, U, né, que é o vetor unitário, ele pode ser expresso assim, ó, 3 quartos, aliás, 3 quintos e 4 quintos. Vamos verificar? O módulo de U é o raiz de 3 quintos ao quadrado mais raiz de 4 quintos ao quadrado. Isso quer dizer que 3 quintos ao quadrado é 9 sobre 25, que é 16 sobre 25. Ou seja, 9 sobre 25 mais 16 sobre 25, eu vou somar só os meus numeradores, tá certo? Então, eu tenho a raiz de 25 sobre 25. O que é 25 sobre 25? Não é 1? Qual que é a raiz de 1? É 1, tá? Então, dividimos o vetor pelo seu módulo, assim, U é 3, 4 dividido por 5, isso resulta em 3 quintos, 4 quintos, tá? Para verificar porque esse novo vetor tem módulo igual a 1, nós calculamos o módulo de U. Então, fica a raiz de 3 quintos ao quadrado mais 4 quintos ao quadrado. Isso é raiz de 9 e 5 e 25 avos, mais 16 e 25 avos. Tá? Então, a soma de 25 e 25 avos, ou seja, 25 sobre 25 é 1, tá certo? Portanto, a raiz de 1 é 1. Essa ideia, ela é central,
Por quê? Porque ao dividir o vetor pelo próprio comprimento, nós preservamos a direção e sentido, mas transformamos o seu módulo em 1. Beleza? Então, antes de falar em combinação linear, nós precisamos reforçar a ideia de múltiplos de um vetor. Quando multiplicamos um vetor por um escalar, nós obtemos outro vetor na mesma direção. Tá? Se o escalar é positivo, o sentido é mantido. Se o escalar é maior que 1, o vetor aumenta de tamanho. Se está entre 0 e 1, o vetor diminui. Se o escalar é negativo, o sentido é invertido. Todos esses vetores são colineares. Por quê? Porque permanecem sobre a mesma direção. Essa ideia será importante para entender como vários vetores podem ser combinados para gerar novos vetores. Tá? Agora chegamos à ideia de combinação linear. Uma combinação linear é uma forma de construir um novo vetor a partir de vetores conhecidos. Se temos dois vetores, U e V, podemos formar um novo vetor chamado W, por exemplo, escrevendo W é igual a vezes U mais B vezes V, em que B são números reais. Esses números são chamados de escalares. Então, W é igual a A vezes U mais B vezes B, V. Tá? A ordem do procedimento é importante. Primeiro multiplicamos cada vetor, tá? Escalar correspondente, depois somamos os vetores. Então, essa norma matemática aqui, ela deve ser seguida. Tá? Lembra a sequência na qual se faz as operações básicas? Lá, quando você aprendeu a fazer as operações básicas, você viu que você tem uma ordem a ser obedecida. Essa mesma ordem deve ser seguida aqui. Tá? Beleza? Então, a ordem do procedimento é importante. Primeiro multiplicamos cada vetor pelo escalar correspondente e depois somamos os vetores. Se a gente não fizer nessa ordem, o resultado fica totalmente diferente. Tá? Essa ideia será muito importante quando estudarmos conjuntos, geradores, bases e espaços mais adiante. Tá? Tem uma siglazinha que você usa para lembrar a sequência das operações. Se eu não me engano, chama pendas. Né? Você começa em potenciação, exponenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Pendas. Lembra disso. Tá? Essa é a ordem na qual as operações devem ser realizadas. Pendas, se eu não me engano, é assim. Tá? Sempre resolvendo primeiro o que você tem dentro de parênteses. Tá? Ah, não. Parênteses. O pendas, o P é parênteses, tá? Não é potenciação. Eu acho que é. Pô, galera, não é aula disso, tá? Eu não lembro. Pesquisem aí. Depois a gente fala sobre isso, tá? Só quis trazer um insight aqui agora, mas não tenho certeza se está certo, tá? Mas é importante que essa ordem seja obedecida, tá? Geometricamente, a combinação linear ela pode ser estendida como composição de deslocamentos, tá? Quando fazemos A vezes U, estamos alterando o tamanho e talvez o sentido do vetor, tá? Quando fazemos B vezes V, fazemos o mesmo com o vetor V. Depois somamos esses novos vetores. O resultado é um novo deslocamento que depende tanto dos vetores originais quanto dos vetores escalares. No plano, quando dois vetores não são colineares, suas combinações lineares podem produzir vetores em muitas direções diferentes. Tá? Essa ideia é a base para conceitos futuros, como geração de plano, base e dimensão. Hoje nós vamos tratar essa ideia de forma inicial e intuitiva. Agora vamos calcular uma combinação linear. Nós temos I igual a U, nós temos U igual a 1
2. Nós temos V igual a 3 menos 1. E aí ele pede, calcule 2U menos V. Opa, peraí. Então, primeiro calculamos 2U. Tá? 2U. Então, multiplicamos cada componente de U por 2. Então, 2U é igual a 2 vezes 1 e 2 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tá? Beleza? Depois, nós podemos pensar em menos V, que é o oposto de V. Como V é 3, menos 1, tá? 3 e menos 1 é o meu V. Então, menos V é menos 3 e 1. Tá? Agora, somamos 2U com menos V. Tá? Então, menos V é o quê? É o contrário de V. Tá? E aí ele pede aqui para somarmos U com menos V. Tá? Calcule 2U menos V. Tá? Então agora somamos 2U com menos V. 2, 4 menos 3 menos 1, né? Eu vou chegar a menos 1 e 5. Tá? Então 2 menos 3 dá menos 1. 5 menos menos 1 dá mais 5. Tá certo? O importante é perceber que a combinação linear ela é feita com operações que já conhecemos, ou seja, multiplicação, escalar, soma de vetores. Beleza? Ótimo. Agora vamos interpretar a combinação linear em uma situação simples de deslocamento. Tá? Suponha que um robô tenha dois movimentos básicos. U igual a 1, 0, tá? U igual a 1, 0. E V igual a 0, 1, que representa andar uma unidade para cima. Se o robô executa 4U mais 3V, então ele realiza 4 deslocamentos tipo U e 3 deslocamentos tipo V. Calculando 4U é 4, 4, 0. E 3V é 0,3, tá? Então 4U é 4, 1, 0 é 4, 0, tá? E 3V é 3, 0, 1, 0, 3, tá? Sendo assim, 4U mais 3V é igual ao quê? É igual a 4, 0 mais 3, 0, 3, tá? Que é igual a 4, 3. Beleza? Então, calculamos, certo? Somamos, obtendo, né? Somando a gente obtém aí esse 4, 3. Isso significa que o deslocamento resultante é de 4, 3 unidades para a direita, 4 unidades para a direita e 3 unidades para cima. Tá? Esse exemplo ele mostra por que combinações lineares são uma forma natural de descrever movimentos compostos. Tá? Ótimo. Agora vocês vão resolver alguns exercícios que pode ser individualmente, pode ser em dupla, se quiserem, tá? O objetivo é aplicar todos os conceitos da aula, né? Vetor definido por 2 pontos, módulo, distância, vetor unitário e combinação linear, tá? Eu quero que vocês escrevam as etapas. Não basta colocar apenas a resposta final, tá? Em cada item, identifiquem o primeiro qual é o elemento que está sendo usado. Se for vetor entre pontos, usem ponto final, menos ponto inicial. Se for módulo, usem a fórmula adequada. Se for distância, lembrem que distância é o módulo do vetor que liga os pontos. Depois faremos a correção conjunta e eu vou chamar
chamar a atenção para erros mais comuns, tá? Beleza? Ótimo! Então, vamos aí, pausa quem está assistindo gravado. Quem está assistindo gravado, pausa, tenta fazer a atividade aí. E a gente já volta com o resultado, tá bom? Beleza, galera? Vamos então para o resultado dessa prática orientada. E aí depois a gente vem com uma outra atividade que vamos fazer para encerrar a aula, tá? Beleza, então a resposta aqui é o seguinte. Dados A, menos 2 e 1 e B, 4 e 3, determine a B, tá? Então é fazer aquela operação invertida, o B menos o A. Então fica aqui o 4 e o menos 2 e o 3 menos 1, tá? 3 menos 1, tá? Então 4 menos 2 é 6, tá certo? Porque fica mais, né? E o 1 menos o 3 menos 1 é 2, tá? Beleza. Deixa eu pôr o vermelho aqui para... Aí ele pede aqui, ó, calcule o módulo de 6, 8. Como que eu calculo o módulo? Eu não faço a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, usando aquela expressão lá de Pitágoras, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Tá? Aí ele pede, calcule a distância entre A, 1, 1 e B, 4, 5. Tá? Resposta, AB é igual a 3, 4. Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, que é igual a 5. Beleza? Raiz quadrada de 2 é 9. Raiz quadrada de 4 é 16. 16 mais 9 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Show de bola. O que mais? Determine um vetor unitário na direção de V. Como é que eu calculo o vetor unitário? Então, V, módulo de V, é igual a 5. Então, eu vou calcular o unitário, é igual a 5 e 0, dividido por 5, tá? Que é igual a 1 e 0, beleza? Dados U, 2 e 1, menos 1, e V, 1 e 3, calcule 3U mais 2V. Então, aqui eu faço primeiro a multiplicação e depois a soma, tá? Resultando aqui em 8 e 3. Beleza? Vamos para outra atividade agora, só para a gente ir finalizando a aula, tá? Essa atividade ela é mais individual, tá? Então, ela serve como uma verificação rápida do que foi compreendido na aula de hoje. Na primeira questão, eu quero que vocês expliquem a diferença entre vetor, que carrega direção e sentido, e o seu módulo, que é apenas o comprimento. Na segunda, nós vamos verificar o cálculo do módulo em R3. Na terceira, a ideia é aplicar distância entre pontos. Na quarta, vocês vão construir um vetor unitário. Na quinta, vão calcular uma combinação linear. Então, façam com calma, escrevam um raciocínio. O objetivo não é decorar, mas mostrar que vocês sabem escolher a ferramenta adequada para cada situação, tá? E aí, na sequência, a gente já vem com a resposta, tá? Quem está assistindo via vídeo, pause e retorne depois aqui, tá? Tenta fazer sozinho e depois retorna aqui. Então, galera, vamos comparar as respostas esperadas? Na primeira questão, a ideia era diferenciar vetor e módulo, tá? O vetor ele carrega módulo, direção e sentido, tá? O módulo é apenas o comprimento desse vetor, tá?
Na segunda, usamos a fórmula do módulo em R3. 2 ao quadrado é 2 ao quadrado é 4, menos 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado é 36, tá? A soma é 49 e a raiz é 7, beleza? Ótimo. Na terceira, calculamos o primeiro, AB, obtendo 3, 4 e depois o módulo, que é 5. Na quarta, o vetor é 0, tá? Menos 4, tem módulo 4, então o setor unitário é 0, menos 1. Na quinta, nós calculamos 2U e somamos V, chegando a 1, 7. Observe que todos os itens usam diretamente as ideias estudadas hoje. Bacana? Tá, então para encerrar, vamos retomar as ideias centrais. Primeiro, o vetor AB é sempre calculado fazendo o ponto final menos o ponto inicial. Essa regra é a base para o deslocamento, tá? Distância e muitos problemas da geometria analítica. Segundo, o módulo mede o comprimento do vetor, tá? A distância entre dois pontos é justamente o módulo do vetor que liga esses pontos. Terceiro, um vetor unitário tem módulo igual a 1 e serve para preservar apenas a direção e sentido. Por fim, a combinação linear permite construir novos vetores a partir de vetores conhecidos, usando o quê? Multiplicação por escalar e soma. Na próxima aula, nós vamos avançar para produto escalar, ângulo entre vetores, tá? Ortogonalidade e projeção. Beleza? Minha sugestão, reveja os exemplos de módulo, distância, tá? Então eu quero que vocês revisem principalmente os exemplos de módulo, distância. Esses cálculos eles precisam ficar bem naturais para vocês, porque são usados em praticamente tudo que faremos com produto escalar e ângulos. Também é recomendado fazer a prática orientada sem consultar a correção, tá? Essa é uma forma de verificar se vocês realmente conseguem conduzir o raciocínio sozinho. Na próxima aula, vamos relacionar vetores com ângulos, ortogonalidade e projeção. Esses temas eles dependem diretamente da noção de módulo e da capacidade de operar corretamente com vetores, tá? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.